Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a atuação dos hackers. E o nosso convidado, entrevistado, é o especialista em segurança pública e privada, Leonardo Santana. Leonardo, as pessoas podem pensar, poxa, mas hackearam o telefone do presidente da Câmara, do Senado, do presidente da República. Por que vão me hackear? O que eu posso oferecer a esses criminosos? Muita coisa, às vezes, né? E itens que as pessoas acham que podem ser muito pequenos, como, por exemplo, o número do seu CPF. Com o número do seu CPF, a gente abre conta, você consegue um novo chip para poder colocar, né, em um aparelho de celular, ali o número do CPF ele é solicitado, você pode ter os seus dados de entrada na sua conta, o token ou o número que você vai utilizar para poder acessar o seu banco. Então, hoje, tendo Brasília como a capital principal de uso, de acesso à internet, é fundamental essa pergunta que você fez. Então, tenha certeza que você tem muita coisa que possa ser oferecida a um hacker. É verdade. E a gente está falando, como você bem lembrou aí, de dados bancários. Então, o hacker pode ter acesso aos meus dados bancários e fazer, inclusive, movimentações e transações bancárias? Ele faz movimentações, ele vende os seus dados, caso ele não queira estar diretamente envolvido em um crime que vai oferecer a ele uma pena um pouco maior, né? Nesse caso que foi comentado aqui no início do programa, uma das coisas que foi dita pelo hacker é que ele não estava manuseando aqueles dados, que ele só pegava e entregava aqueles dados para outras pessoas de interesse. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque aquelas informações, num país com 210 milhões de habitantes, elas vão ser importantes, não só no local onde nós estamos aqui no Distrito Federal, mas de repente você pode descobrir que os seus dados estão sendo utilizados, inclusive, em outros estados. Olha isso. O fato de eu usar o Wi-Fi em vários locais, restaurantes, hospitais, todo lugar, isso também torna o meu aparelho mais vulnerável? Olha, tanto o seu aparelho vulnerável como você mesmo, uma vez que para que você utilize aquele Wi-Fi, muitos dos lugares que você vai, um restaurante, um shopping, uma área aberta, aqueles dados eles não são controlados exclusivamente pelo dono do restaurante. Eles não são controlados exclusivamente por aquela loja. Então, você quer acessar o Wi-Fi? Quero. Coloque aqui o seu nome, coloque aqui o seu e-mail e coloque algumas informações adicionais para alguns que pedem. Naquele momento, como a gente costuma dizer, subiu para o iCloud não é mais seu. Subiu para a nuvem não é mais seu. Então, alguém pode ter acesso àquelas informações e a gente está falando de milhares de pessoas que de repente saem aqui e não podem ver, né, aquele Wi-Fizinho de graça. A pessoa já está entrando ali para não pegar no pacote de dados, né? Vamos economizar meus dados. Só que nessa brincadeira as suas informações já estão disponibilizadas para um ambiente que você não controla. E além de ter acesso a essas informações que são pedidas, como você falou, um cadastro ali que você tem que fazer, o próprio fato de eu estar usando essa rede, esse Wi-Fi, os hackers eles podem ter acesso ao meu aparelho também? Sim, podem acessar o seu aparelho, podem acessar as informações que nós comentamos ainda há pouco, podem acessar fotos e tem um ponto muito importante que a gente precisa comentar com quem nos vê agora. Em alguns instantes você vai falar, mas para que ele vai querer as minhas fotos, para que ele vai querer os meus dados? Existem casos em que, por quantias relativamente pequenas, você deseja ter, por exemplo, o seu celular funcionando de novo, né? Por quantias relativamente pequenas, aquela pessoa fala, olha, você coloca R$100 nessa conta que aí eu devolvo os dados para você, eu devolvo aquelas fotos da sua família, eu devolvo as fotos do seu filho, eu devolvo as fotos do seu casamento, das últimas férias. Os nudes. Nossa, nem se fala, nem falamos. Então, Carolina Dickmann, que tem uma lei por conta disso, que o diga, né? Eram fotos íntimas que estavam ali disponibilizadas e de uma hora para outra se transformaram no maior pesadelo de uma das grandes atrizes que nós temos no Brasil. Então, a gente está falando de transtornos, né, que podem ocasionar problemas gravíssimos para a pessoa, né? Causam para a pessoa, causam para as empresas e muita gente tem aquela dúvida, né? Poxa, mas a minha empresa é pequena, isso vai causar um problema para mim? Nós temos, sei lá, hoje um ou outro que ainda consegue imaginar que por ter
uma empresa um pouquinho menor, os dados não são importantes. Essas são as pessoas mais vulneráveis, pelo investimento que fazem no seu negócio, por não poder perder algo relativo ao seu negócio e aí, de uma hora para outra, tem que fazer uma entrega de algo que, para aquele hacker, naquele momento, R$1.000, R$2.000, R$3.000 são o suficiente para que ele interrompa aquela ação criminosa ou para que aquilo se perpetue por 1, 2, 3 meses ou até anos. E a gente lembra que isso é crime que deve ser denunciado, né? A pessoa deve procurar a delegacia, né? Sim, deve ser denunciado. Hoje, das 27 capitais, nós temos pelo menos 10 delas, pelo menos 1/3 delas, já preparada para esse tipo de crime cibernético. Aqui também. O Distrito Federal, ele é um dos ícones, ele é um dos locais onde se tem, né, grandes especialistas, tanto na esfera federal como na esfera local, da Polícia Civil, e não oferecer a denúncia, não entregar aquela informação. Isso é um grande equívoco, isso tem que ser feito. Então, ou seja, o que você está dizendo, a pessoa que é vítima, né, que passa por esse processo, precisa procurar as autoridades públicas, né? Tem que denunciar isso. Sim, tem que denunciar, mesmo que pareça, em um primeiro momento, para você, que não vai acontecer nada, é importante que você dê aquela informação, porque talvez você não seja apenas uma vítima, é possível que você colabore, inclusive, com outros crimes que possam estar em andamento, e é um mecanismo de proteção que você tem em relação a outros passos jurídicos que precisam ser tomados, até para uma indenização posterior. Deixar de denunciar é permitir que você não tenha nenhum retorno e que outras pessoas sejam vítimas. Com certeza, e veja, esses criminosos que hackearam essas contas que a gente está falando, eles foram descobertos, ou seja, a polícia ela tem mecanismos de encontrar essas pessoas, porque tem muita gente que pensa que o universo virtual é um universo sem lei, que pode tudo e que a pessoa vai continuar no anonimato. Não, né? Os investigadores, eles também estão se aprofundando cada vez mais, são como hackers do bem, né? Exatamente. Para tentar descobrir esses criminosos. Hoje nós temos um grupo de pessoas extremamente especializada nesse tipo de crime. E, como você disse, nós temos tanto especialistas em trazer, né, a justiça por intermédio das técnicas que conhecem, como a gente também precisa falar de boas práticas, como a gente costuma dizer aí, né, em um termo mais técnico, mas aquela troca de informações. O que hoje não é comum no Brasil, pode já ser comum na Europa, pode ser comum nos Estados Unidos. Então, existe uma troca hoje de informações técnicas, de informações de defesa do cidadão com a Interpol, com o FBI. Então, existem outros atores policiais que têm outras experiências e já compartilham com profissionais brasileiros que fazem o possível para ter o cidadão sempre em uma condição segura. Com certeza. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você.